turma! Outro vídeo com questões. Regimento Geral da Unesp. Estudando para o concurso público da Universidade Estadual Paulista. Duas questões neste vídeo. Questões de provas anteriores, lá do ano de 2023. Considere que a gestão da Unesp identificou um problema de subutilização de recursos humanos e de estrutura física, que está associado à taxa alta ou alta taxa de desistência de alunos em alguns cursos. Para resolver o problema e maximizar o uso de sua estrutura, pretende, então, baixar normas, dispondo sobre a transferência de estudantes de um curso para outro curso da universidade, bem como sobre o cancelamento da matrícula. De acordo com o regimento que estamos estudando, a competência para dispor sobre o assunto é do ou é da A, B, C, D e E. E aqui não é spoiler. Aqui é como estava lá na prova que encontrei. Daí eu fiz o Ctrl C, Ctrl V. Tá aqui a questão para a gente estudar. E você pensando lá no dia da prova. Dia decisivo, dia D. E aí? Sabe responder? A, B, C, D ou E. 5 alternativas. De quem é a competência sobre o assunto? Fábio, que assunto? Turma, galera, podemos considerar essa questão aqui naquele modelo situação hipotética. Inclusive aqui no canal, olhe acima aqui. Tá vendo? Tem um card, você pode clicar. Vai abrir lá embaixo a playlist com questões no estilo situação hipotética, historinha, estudo de caso, situação problema. Geralmente com personagem. Com alguém, uma pessoa, fulano de tal. Aqui não há essa tal de personagem, mas é uma história, não é? E tudo isso aqui não é importante para respondermos a questão. O importante está a partir daqui. Baixar normas, transferência de estudantes de um curso da Unesp para outro curso da Unesp, bem como normas sobre cancelamento de matrícula. É este o assunto que está aqui no núcleo da questão, ou no centro do enunciado da questão. Então, quem é que tem a competência, o dever ou a atribuição, ou quem é que pode, na verdade, e deve dispor sobre esse assunto? Baixar normas dispondo sobre a transferência de estudantes e também baixar normas sobre cancelamento de matrícula. Realmente eu sei, você relê o Regimento Geral da Unesp, tem treinado com questões de provas anteriores, assiste aos vídeos aqui do canal, né? Curte os vídeos, comenta, treina, testa os conhecimentos, conhece as 6 playlists aqui do canal Orconcur, playlists dedicadas ao regimento da Unesp. E aí, mas, depois de tudo isso dito, qual a resposta da questão? Fábio, você tá show aqui. Ok, era para sublinhar. Agora sim. Quem é que tem a competência sobre esse assunto sublinhado? Baixar normas. Olha que interessante. Sobre transferência de estudantes de um curso para outro da universidade. Assim como baixar normas sobre o cancelamento de matrícula. Tudo isso aqui na questão e destaquei na cor amarela o que importa para a resolução. É competência do CEP? É competência da reitoria? É competência da administração dos campos universitários? É competência da congregação ou é competência do conselho universitário? Vamos direto à fundamentação, lá no regimento, artigo 14, incisos 5º e 6º.
baixar normas sobre cancelamento de matrícula, baixar normas sobre trancamento de matrícula. Eu desmembrei o inciso 6º para você entender que são duas competências em uma. Baixar normas sobre trancamento e cancelamento de matrícula é competência do CEP. Artigo 14. Baixar normas sobre a transferência de alunos, estudantes, de um curso da Unesp para um outro curso da Unesp, ou daqueles provenientes, daqueles alunos que vêm de outras instituições. Quem é que tem a competência, então? É o CEP. Aqui, como estava na prova, vemos que a alternativa A diz Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária e é, de fato, a resposta da questão. Na cor amarela, só para destacarmos que o assunto, da questão é sobre isso, baixar normas sobre cancelamento de matrícula e baixar normas sobre transferência de estudantes de um curso para outro da universidade. CEP, sem sombra de dúvidas. E olha que legal, a alternativa C, ela falava de uma tal de administração dos campos universitários. Quem é que administra um campus universitário? Turma, no regimento está assim, capítulo 4º, da administração dos campos, da administração das unidades universitárias, da administração das outras unidades, por exemplo, unidades auxiliares, unidades complementares, e da administração das autarquias vinculadas. Seção 1ª deste capítulo 4º fala da administração dos campos universitários. E aí existe o artigo 34 e o 35, falando do grupo administrativo do campus. Aqui no canal, você entende o que é esse grupo, não é verdade? Eu explico sobre isso. Pode ver aqui nos cards. Vou buscar um vídeo com essa explicação sobre o grupo administrativo do campus, que possui um presidente e um vice-presidente. Por isso eu trouxe aqui artigo 35, que cita o presidente, e aí você sabe que existe o vice-presidente, e o grupo administrativo do campus. Isso que é a administração dos campos universitários. Porque também uma outra interpretação, e rapidamente, para não perdermos tempo, é você entender que pensamos em administração dos campos universitários, nós podemos pensar em 24 campos da Unesp. E quem é que representa a Unesp inteira? Figura executiva, o reitor. Figura legislativa, CO, Conselho Universitário. Então não teria como ser a alternativa C, porque nós vimos que se trata do grupo administrativo do campus, naqueles campos considerados complexos, é o caso de Botucatu, também de Bauru, e não compete ao grupo administrativo do campus, e também não compete ao presidente do grupo administrativo do campus, que administram os campos universitários, não é competência deles baixar normas sobre transferência de estudantes, tampouco baixar normas sobre cancelamento de matrícula, porque é competência do CEP em destaque na tela aí para você. Tá ok? Vamos lá, rapidamente, outra questão. De novo, como estava na prova, veja, e aí copiei, colei, tá aqui. A respeito da matrícula e do crédito, com base no regimento, é correto afirmar que é daquelas questões que eu gosto bastante, porque cobra muito conhecimento ali do regimento. Pode ser que na sua prova exista uma questão apenas, ou haja ali duas questões sobre regimento. Se uma questão é deste tipo aqui, galera, está cobrando muito conhecimento de artigos, parágrafos, incisos, alíneas do Regimento Geral da Unesp. E aí, A, B, C, D e E, sabe responder? Garantiria o ponto? Esta questão você perderia algum tempo? Ficaria em dúvida ali com duas alternativas, talvez? Vamos ver uma por uma. No conjunto de disciplinas, a avaliação da aprendizagem far-se-á pelo programa integrado. É interessante que no regimento, que é uma legislação, como outras tantas legislações, a mesóclise
é muito utilizada, né? Vamos ler de outra maneira. A avaliação da aprendizagem será feita pelo programa integrado. É o caso no conjunto das disciplinas. Está escrito isso no regimento? B, em regra, o aluno deverá se matricular em, no mínimo, 2 disciplinas por período letivo. Palavras-chave, expressões-chave, guarde, período letivo, bastante mencionado ali no regimento. Mas é isso aqui, 2 disciplinas. Será se o trancamento de matrícula na disciplina não poderá ser concedido uma segunda vez. Uai, você leu o regimento, em algum momento não está escrito lá? Poderá, né, a juízo, pela segunda vez, a critério de alguém, não é? Por falar em critério, dedidado a critério da congregação, poderá ser concedido o trancamento de matrícula no primeiro período letivo. Eita! A juízo da congregação, a critério da congregação. Você lê, você escuta isso do Regimento Geral da Unesp. Mas, quando falamos em trancamento de matrícula, não existe ali uma vedação, uma proibição. Olha o destaque que eu fiz aqui para você refletir e assim fixar em mente o que há de mais importante na legislação e, a juízo da congregação, percebem? A critério ou a juízo, mesma coisa. Então diz a alternativa E de escola, a juízo, a critério da congregação, poderá ser concedida suspensão de matrícula pelo prazo máximo de 2 anos, prorrogáveis uma única vez por igual período. Está assim no regimento? O regimento diz que pode prorrogar, e se pode, é uma vez só, e por igual período. Galera, turma, vamos lá à fundamentação. Parágrafo 3º do artigo 68 do regimento. Declara que, no caso de conjunto de disciplinas, a avaliação da aprendizagem será feita pelo programa integrado. Opa, resposta da questão. Cor verde, sinalizando que você está seguindo adiante, rumo à sua aprovação. Olhe o artigo 68 do regimento no caput, porque falamos, primeiramente, do parágrafo 3º do artigo 68, mas a cabeça do artigo diz que a matrícula será feita por disciplina, ou então, conjunto de disciplinas, respeitado o mínimo de 3 por período letivo. 3. Por isso citei 3 vezes o número 3. Então não é 2 disciplinas por período letivo. Não, é 3 por período letivo. Beleza? Artigo 69, no parágrafo 1º, diz que o trancamento de matrícula na disciplina poderá sim ser concedido uma segunda vez a juízo da congregação. O que diz a alternativa C? O trancamento de matrícula na disciplina não poderá ser concedido uma segunda vez? Poderá sim, a juízo, a critério da congregação. O erro na alternativa C é simplesmente esse advérbio de negação não. Ok? Vamos lá. Fundamentando. Parágrafo 3º do artigo 69. Não será concedido trancamento de matrícula no primeiro período letivo. Não. É proibição, vedação. Então não tem nada de a critério ou a juízo da congregação. Quando falamos de trancamento de matrícula, ele não poderá, ele não será, ele não deverá ser concedido. Não. No primeiro período letivo, não. Se a pessoa, se o aluno, o estudante, o discente, já estiver no segundo período letivo, e aí ele pode trancar a matrícula na disciplina. Ok? Mas no primeiro período letivo, não. Está aqui, parágrafo 3º do artigo 69. E o 72 fundamenta para a gente a respeito de suspensão de matrícula pelo prazo máximo de 2 anos, que não se prorrogam. Improrrogáveis, 2 anos apenas. Improrrogáveis.
Beleza? Por isso, a alternativa E está errada. A juízo da congregação, ok, poderá ser concedida a suspensão de matrícula. Legal. Pelo prazo máximo de 2 anos. É assim que está no regimento? Pelo prazo máximo de 2 anos. Improrrogáveis. Improrrogáveis. Olha aqui. Improrrogáveis. Não vai prorrogar. Prazo máximo de 2 anos, que não se prorroga esse prazo. Improrrogáveis. Então, por isso, aqui você risca, porque tudo isso é balela. Está errado, não está no regimento. Falou de suspensão de matrícula, é pelo prazo máximo de 2 anos. Excelente. Improrrogáveis. Não se prorroga o prazo. Beleza? Valeu. Bons estudos, até a aprovação e até mais ver em próximos vídeos. E deixa um like, ajuda bastante o canal. Já se inscreveu? Ative o sininho para não perder nenhum vídeo como este aqui. Isso! Valeu, galera. Valeu, turma!